Pensem comigo, e se desse para transformar a genialidade do Warren Buffett em uma fórmula, uma espécie de receita de bolo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, na filosofia de investimento de uma verdadeira lenda do mercado, o Joel Greenblatt. Para começar, olha só esse número, 40%. Esse foi o retorno médio anual que o fundo do Joel Greenblatt, o Gotham Capital, conseguiu entregar por mais de 20 anos. É uma performance que superou o mercado de forma consistente. E um resultado desses, convenhamos, não é sorte, é método. E tudo começa com uma ideia, quase uma obsessão, que era resolver aquela pergunta que todo mundo que investe se faz. Não importa se está começando agora ou se já tem anos de experiência. Greenblatt não queria só uma dica quente, sabe? Ele queria um sistema, um método de verdade para decifrar o mercado. A pergunta em si parece até boba de tão simples, né? Como encontrar as melhores ações para comprar. Só que a resposta que o Greenblatt queria era radical. A ideia dele era tirar a intuição, o achismo, a sorte, tirar tudo isso da jogada. Ele queria criar um método que fosse puramente lógico, que qualquer pessoa pudesse replicar. E a inspiração para isso veio de outro mestre. E a base de tudo está aqui, nessa frase do Warren Buffett. É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Esse princípio é o alicerce de toda a filosofia do Greenblatt. O objetivo final é muito claro: encontrar negócios excelentes que estejam sendo vendidos por um preço bom. Ok, mas aí vem o verdadeiro pulo do gato. Como é que se pega uma filosofia dessas, uma sabedoria que parece quase uma arte, e se transforma numa fórmula matemática, fria e objetiva? O grande desafio era esse: criar um sistema que fosse à prova de emoção e que permitisse a qualquer um aplicar a lógica do Buffett. Então vamos dar uma olhada na receita dessa tal fórmula mágica. Ela se baseia em só 2 ingredientes, 2 conceitos. E o curioso é que, olhando separadamente, eles parecem bem simples, mas quando a gente combina os dois, aí é que a mágica acontece. E a beleza da coisa toda está justamente na simplicidade. Basicamente, a fórmula divide o problema em 2 grandes perguntas. Primeira, a empresa é boa? E segunda, a ação está barata? Para responder cada uma dessas perguntas, a gente vai usar uma métrica bem específica. Para a primeira pergunta sobre a qualidade, a ferramenta é o ROIC, ou Retorno sobre o Capital Investido. Pensa assim, o ROIC mostra o quão boa uma empresa é em pegar o dinheiro investido nela e gerar mais dinheiro, mais lucro. Quanto maior o ROIC, melhor o negócio. Simples assim. Agora, para a segunda pergunta sobre o preço, a ferramenta é o Earnings Yield. O que ele faz? Ele basicamente mostra o lucro da empresa em comparação com seu valor total de mercado. Um Earnings Yield alto significa que a ação está barata. É como se a gente estivesse procurando uma liquidação na bolsa de valores. Beleza, agora a gente já tem os 2 ingredientes, um para medir qualidade e outro para medir preço. Mas e aí? Como que a gente transforma isso num plano de ação de verdade? É exatamente agora que a teoria vira uma ferramenta prática para escolher as ações. E o processo é totalmente mecânico, é quase como uma competição. Primeiro, a gente faz um ranking de todas as empresas só olhando a qualidade, ou seja, o ROIC. As com maior ROIC ficam no topo. Depois, a gente faz um segundo ranking só olhando o preço, o Earnings Yield. As mais baratas ficam no topo. Aí vem a parte final. A gente soma a posição de cada empresa nos 2 rankings. As que tiverem a menor soma, bom, essas são as campeãs. É um jeito de encontrar o melhor dos 2 mundos, sem achismo nenhum. Mas atenção, ter essa lista com as campeãs é só o primeiro passo. Não adianta nada ter a lista e não saber o que fazer com ela. O próximo passo é tão importante quanto. Como é que a gente monta uma carteira de investimentos de forma inteligente e disciplinada usando esses resultados? E para isso existem algumas regras bem claras. Primeiro, nada de apostar tudo em uma só. A ideia é montar uma carteira com 20 a 30 ações da lista. Segundo, investir a mesma grana em cada uma delas, para diversificar o risco. Depois, uma vez por ano, tem que rebalancear a carteira. E por último, talvez o mais difícil, ter paciência e manter a estratégia no longo prazo. Ah, e um ponto muito importante, a fórmula não serve para todo tipo de empresa. A gente precisa excluir alguns setores. Por exemplo, empresas financeiras, como bancos e seguradores, e também empresas de utilidade pública, como as de energia. Por quê? Porque a estrutura financeira delas é muito diferente, e isso acaba distorcendo os indicadores que a gente usa. A comparação não seria justa. Ok, até aqui a gente falou de matemática, de fórmula, de regras, mas agora
Agora vem a parte mais importante de toda essa história. E acredite, não tem nada a ver com números. Tem a ver com a nossa cabeça, com a nossa mentalidade. E é isso que, no fim das contas, separa quem tem sucesso de quem fracassa com essa estratégia. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se essa fórmula é tão boa, tão genial, ela é infalível? Ela funciona o tempo todo? E a resposta, que pode até surpreender, é não, de jeito nenhum. E o mais maluco é que é justamente por isso que ela funciona tão bem no longo prazo. Pois é, essa é a dura realidade. A fórmula mágica pode sim ter um desempenho pior que o do mercado por vários meses seguidos ou até por anos. A força dela está no longo prazo. Mas para chegar nesse longo prazo, a pessoa precisa aguentar firme nos períodos em que parece que nada está dando certo. O mercado pode ser irracional por muito mais tempo do que a gente imagina. E é aqui que a gente descobre o verdadeiro ingrediente secreto. Não é o ROI, não é o Earnings Yield. O segredo é a paciência e a disciplina. A fórmula só funciona no longo prazo porque, no curto prazo, ela vai falhar. E é essa falha que testa a nossa convicção. A grande maioria das pessoas simplesmente não aguenta e desiste, geralmente no pior momento possível. Então, no fim do dia, a grande lição aqui não é nem sobre finanças, é sobre comportamento humano. O maior desafio não é entender a matemática por trás da fórmula. Isso é a parte fácil. O desafio de verdade é ter a disciplina de seguir a fórmula, especialmente quando ela não está funcionando. E essa é a verdadeira mágica por trás da filosofia de Joel Greenblatt.